Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Toca Ficha. Meu nome é Vitor Miranda. Sou o Rubem Chaves. Eu sou Caio Marcos. E hoje a gente vai ter um programa super especial aqui para provar para todos vocês que duvidam do potencial da medicina de família e comunidade no consultório particular. A medicina de família e comunidade é linda. É linda. É linda. E não vive só de postinho. E não depende só de governo. E muito menos de prefeitura. Exatamente. Medicina de família tem muito mais potencial. Não que o postinho não seja uma boa, tá, pessoal? Exato. Pelo contrário, eu acho que é super importante. Mas note que eu usei a palavra não depende. Exatamente. Ah, então não me pegue da minha narrativa aqui. Exatamente, Eu falei certinho. Pô, a gente tem aqui Caio Marcos. Pô, um cara que a gente se conheceu... Tem quanto tempo já, Caio? Uns... E 2 anos e meio, alguma coisa assim, né? É. Um pouquinho antes da mentoria. E o Caio ele fez faculdade de medicina na Unifac, Salvador. Essa faculdade também só solta talentos, né? Soltou o Caião, soltou a Clarinha Mil Volts. Quem mais tá vindo de lá? Pô, tem a Adriane, né? Que Adriane, tá junto lá com a gente também. Tem uma galera boa lá. A Adriane toca acordeon, bicho. Nossa, a Adriane é muito fera, cara. Sou muito fã dela, cara. Beijão, Adriane. Ele tem uma energia muito boa. Fez medicina de família na UniFTC. E desde a residência já se mexia, né, Caio? Você não se aguentava ali dentro, né? Me embaralhei um bocado de projeto. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso. Você vai contar isso mais pra gente aí. E também fez a formação em medicina do sono pelo Instituto do Sono para complementar a sua atuação ali dentro dos possíveis caminhos da medicina de família. Tem alguma coisa que... Teólogo também, né? Bacharel em teologia. Bacharel em teologia. Isso é muito massa, cara. E assim, eu posso usar porque eu sou crente, né? O blazer, eu acho que ele tá menos a caráter do que essa sua camisa, Rubão. A sua camisa azul, ela tá a bênção, assim, ó. Tá diferenciado, poder, né? Entendeu? E se a gente colocar no seu canal ali na... Qual que é aquela... É Record? Que tem os programas lá do... Isso, né? Eu acho que é Record. Então, já dá audiência, viu? Dá audiência. Acho que foi estratégico. O Rubão pensou em tudo, né? Não, foi uma homenagem. É um brand, né? É uma construção de marca aí. Caio. E Caio Marcos. A gente falando de medicina de família e potenciais da especialidade como um todo, o Caio também tem um projeto super legal, né? Com medicina do estilo de vida. A gente pode falar muito disso hoje também. Sim. Que não é picaretagem, gente. Apesar de parecer muito. Porque hoje em dia, tudo que você fala de... Tem uns 3 alunos do MCP lá. Então não é picareta não. Então também. É só a nata. Já é o selo, né? Exato. Isso é selo de qualidade. A Duda fez, né? Com vocês, não foi? A Duda ainda não entrou. O Léo... O Léo tá, né? Não, o Léo a gente tem uma... A Silvana, Ele né? fez... a Silvana também é formação nossa. Vou ter mais umas 2 pessoas que... Depois que passa do 100, vai ficando um pouquinho mais difícil. Exato. Não, mas eu te entendo bem isso aí. Mas o ponto que eu falo da picaretagem, pessoal, é o seguinte. Hoje tudo que você fala de qualidade de vida, promoção de saúde, já tem um pezinho ali do outro lado da força, né? Uhum. Então, eu sempre gosto de pontuar isso aqui, mas o trabalho da medicina do estilo de vida é super joia, MEV, né? Brasil. MEV Brasil. Tem todo... Uma baita instituição séria, tá crescendo. Só ouço falar coisas boas da MEV, não só por vocês, né? Por você, pelo Luizão, mas pelos nossos alunos, alguns... Eu lembro da Silvana, acho que talvez a Fernanda, não lembro agora certinho. Que já passaram pela escola de vocês da MEV. E aí, pô, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso também, né? Sobre deixar o Caio falar, caminhos, né? os caminhos da medicina de família. A gente fala muito. Seja bem-vindo aí, Caio. Tá puxando fôlego, tem 10 minutos aqui, não consegue falar. Vamos lá. Manda bala aí. Você quer se apresentar mais algum ponto e a gente começa o nosso papo aqui? Não, acho que de apresentação, assim, eu acho que a gente teve vamos dizer assim, uma trajetória até parecida no sentido de se envolver em vários projetos, né? Então, nesse meio tempo aí eu fui... Acho que até uma coisa bacana, né, da gente falar assim, porque eu vejo que a maneira comum de se construir carreira na medicina, não tô nem falando do médico de família e comunidade, ela tende a seguir muito a lógica da especialidade que a pessoa segue. E não necessariamente a pessoa construir isso em cima de um público. Uhum. Então, eu tive uma experiência, né, que foi um divisor de águas, eu até aproveitar aqui o momento também para exercer minha gratidão, que é o Dr. Josélio Freire, que inclusive salve aí pro Dr. também está lá no MCP Mentoria, que no meio da formação, né, a gente teve um contato ali por interesse de pesquisas semelhantes e ele me chamou para começar a acompanhar ele. Então eu passei 3 anos ali acompanhando com ele semanalmente no consultório particular, isso... Você era estudante, né? Eu era estudante, 3º ano de medicina. Isso aí, e assim, ele me deu... Dimas, né? Isso aí é Dimas. Primeiro. Olhando pra trás, assim, cara, acho que eu não consigo nem dimensionar qual seria o rumo da minha carreira se eu não tivesse passado por esse momento.
porque eu entendi como é que funcionava muito o consultório particular. Teve muita coisa que ele já fazia que eu modelei, enfim, para minha personalidade, pro público que eu trabalhava. Mas, principalmente, eu acho que ali eu escolhi o meu público-alvo. Então, ele atendia muito fibromialgia, que é uma demanda que envolve muita questão emocional, psicológica, e que, inclusive, muitos reumatos não gostam, né? Eu acho que tem quase que uma divisão ali, os reumatos que gostam dessa parte e os outros reumatos que gostam mais daquela parte clínica, meio house, né? Das doenças raras. E eu entendi que com aquele público ali, talvez eu pudesse ter um diferencial. E aí, muito da minha construção, falando da formação, ela foi pensando mais no público do que na especialidade. Então, eu fiz a residência de medicina de família e comunidade, porque eu achava que era o que me daria mais campo de treinamento, a maneira que eu enxergo a residência. E aí eu fui fazendo, né? Então, eu fiz a formação em MEV, mas eu entendia que era muito amplo. E aí, depois eu afunilei na parte de sono, porque é uma demanda muito grande, com baixíssimo potencial de resolução, porque a gente literalmente forma sem ter nenhum contato. Nenhum contato. E aliás, a gente até vira paciente, né? Durante a formação. De tão pouco a gente exatamente. dorme. Aí eu entendi, por exemplo, que 50% dos pacientes com insônia tem também transtorno psiquiátrico associado. Aí eu fiz uma pós de psiquiatria também. E fui fazendo outras formações, mas assim, pensando mais no que é que eu preciso de ferramentas para solucionar as dores daquele público, do que assim, qual é o próximo passo dentro dessa especialidade. Então, para mim, foi uma rota que fez muito mais sentido e que me dá hoje um potencial de resolução para esse público, que é difícil você ter, a não ser que você construa uma equipe multidisciplinar, mas que às vezes até é desvantagem para o paciente, porque aumenta também custo. O cara tem que passar com vários profissionais para conseguir resolver. E aí, uma pergunta para a gente marcar o podcast. Você tem consultório particular, Caio, dentro da medicina de família? Só consultório particular, nunca fiz. Boa, nunca atendeu... Depois Nunca atendi plano de saúde, e também, assim, por eu ter começado relativamente precoce, cedo, eu entrei na residência, 3 meses depois já não estava dando mais plantão. Só com consultório. Cara, isso é legal porque assim, gente, já tem assunto aqui para 3 horas de podcast. Uma das coisas que o Caio me falou aqui que eu acho muito inteligente e eu vejo poucas pessoas fazendo isso, é tendo um plano de vida / carreira onde a medicina é uma ferramenta e não o grande norteador de tudo que você vai fazer. Então hoje o que eu percebo? E eu fui um cara que começou escolhendo assim, depois eu mudei. Eu escolho, sei lá, endócrino ou cirurgia ou pediatria e depois eu vejo o que eu faço com a minha vida, com os meus interesses e com meus objetivos enquanto eu faço isso. A profissão dando drive da vida. No seu caso, você teve a formação ali cedo, enxergou esse mundo novo, chegou na hora de fazer residência e falou assim, cara, qual residência, no final era, qual ferramenta eu vou usar para eu atingir esse perfil de formação e onde eu possa consolidando ferramentas para atender meu paciente dentro do que eu acredito. E aí você usou a medicina de família, e eu considero que a medicina de família é uma área clínica, ambulatorial, talvez a mais que mais capacite para atender ambulatório hoje, apesar do ambulatório ser totalmente diferente do particular ali, né? Mas são pessoas, então você vai atendendo essas demandas e vai ficando treinado em pessoas. Acho que isso é um trunfo gigantesco, que as pessoas aproveitam um pouco isso. Mas além de entender que a medicina de família seria esse caminho, seria a primeira porta que você iria abrir, quando você abriu essa porta, você foi para a medicina do sono e foi para a psiquiatria. E muita gente hoje talvez olha pós-graduações com um mau olhado, assim, tipo, o cara fez pós-graduação em psiquiatria para atender como psiquiatra e roubar paciente do psiquiatra. Isso para mim é um olhar muito limitado do potencial que um médico tem. Sim. Porque a partir do momento que um médico de família se propõe a entrar no mercado particular para fazer um atendimento generalista e a partir das demandas mais prevalentes, sono, transtornos de humor e outras questões, medicina do estilo de vida vai entrar também saúde cardiovascular e tudo mais, você começa a se tornar um médico generalista que tem um grande conhecimento das áreas mais comuns, uma grande capacidade de resolver problemas que são iniciais de cada uma daquelas especialidades e, se preciso for, você encaminha e faz a contra-referência. Exato. Esse é o plano? Sim. Boa. E só para complementar, tem muito mercado para isso, cara.
Mas assim, é um mercado infinito. Meu pai tá com seus quase 70 anos. E eu tenho um grande colega de faculdade, e foi até colega de escola, a gente estudou na escola pública junto, o Elson, e tá lá em Patos. E, cara, ele é um baita clínico. E aí meu pai tava assim, cardio, endócrino, ortop, e eu de longe, sabe, não conseguia conectar os pontos. Falei, Elson, você consegue consultar meu pai? Aí o Elson foi consultar e falou, seu Nilson, o senhor tá muito bem cuidado das especialidades, mas tá faltando alguém pra juntar as pecinhas. Exatamente. E meu pai falou, eu tô precisando. E aí o que aconteceu? Vira paciente, né? Então tem um mercado gigante aí. E tem uma questão também, cara, assim, que a gente até usa esse termo mais na medicina de família, que é um viés do especialista focal. Porque assim, quando, vamos dizer que você é um gastro, e aí o cara procura você ali com alguma dor relacionada ao trato intestinal, você tem o viés de ter que excluir coisas que são muito raras, porque o cara passou por um especialista focal e você não pode deixar o cara, de alguma forma, passar por ali e não sem pensar excluir. em Crohn. Exatamente. Só que quando o cara começa a girar em várias, porque, sei lá, o cara é estressado, aí isso dá efeito em vários sistemas, ele vai passar em cada sistema. Vai no neurologista porque ele tá com cefaleia, vai num gastro porque ele tá com dispepsia, e aí cada especialista vai fazer ali o seu rol de exclusão para ele fazer todo esse circuito e depois falar, provavelmente é uma doença funcional, você precisa de um clínico, vamos dizer que seja o caso, né? Provavelmente essa causa de dor é a causa mais comum, então não é comigo. Sim. Cara, acho que um dos grandes desafios hoje das especialidades é justamente o cara sair um pouco daquela visão bem enviesada que tem do hospital universitário, né? Que é tipo, putz, eu sou psiquiatra, tratei umas coisas bizarras aqui durante a residência, tenho condições de resolver tudo. Aí às vezes chega uma coisa, cara, que às vezes o cara não tá nem doente, às vezes é uma prevenção ali de saúde mental, e o cara fica procurando, às vezes entra com medicação ali, às vezes nem tem tanta necessidade, assim. E todas as especialidades têm isso, né? Sim. Então, eu acho que falta muito hoje na cultura da educação médica, e eu acho que por isso que a gente existe no final das contas, né? A gente que tá no mundo digital, trazer um pouco mais de banho de realidade para os especialistas, no sentido de você conseguir abordar com mais integralidade, fugindo dessa questão que o Vitor comentou de ser picareta, né? Porque o integral hoje está muito relacionado com a picaretagem. Holístico. Mas assim, você é um ser de médico fato holístico? integral, para mim, é um cara que, tipo, consegue diagnosticar outros problemas fora do raio da sua especialidade, né? Sim. E fazer uma medicina boa, nem que ele necessariamente ele consiga resolver aquilo, mas ele consiga direcionar uma demanda para outros colegas que consigam. E o médico de família tem muito isso, e eu acho que o médico do esporte também tem um pouco disso, porque ele olha o atleta ali e ele consegue determinar qual que é o momento bom para ele de fato ir para ortopedista, qual que é o momento bom para ele de fato ir para cardiologista, qual que é o momento bom daquele atleta ali cuidar da saúde mental dele, porque às vezes a lesão, ela é a ponta do iceberg. Eu percebo muito isso no consultório. Tem muita lesão que às vezes está muito mais relacionada com um estresse psicossocial do que o esporte está inserido na vida dele, do que necessariamente um ajuste biomecânico, né? Então eu acho que falta muito isso, e eu queria saber como você vê esse desafio, né? De tornar os especialistas mais generalistas, entre aspas. Tem um termo que eu gosto muito, Rubão. A gente... Muito bom, velho. Muito bom. Bom, lá na MEV Brasil, né, a gente recebe os especialistas focais, né, pra fazer treinamento cardio, enfim, a gente já teve ortopedista também fazendo MEV. Isso é muito louco, isso aí. É muito louco. E aí, o que é que a gente percebe? Que quando o cara entra lá, pra que ele, mesmo que seja dentro da especialidade dele, pra ele fazer MEV, ele vai ter que desenvolver o que a gente chama de habilidades T-shape, né, ou seja, você tem a perninha ali da especialidade dele, é o que ele aprofunda, mas ele tem que ter algumas habilidades, que seria a parte de cima do T, que são generalistas, ou seja, que vão passear, em teoria, na borda de outras especialidades, mas que se ele não passar por isso, o grau de resolutividade dele vai ser muito baixo, inclusive em quem tem clínica multidisciplinar, com nutricionista, com vários outros especialistas focais, porque o paciente fica fragmentado. Então, eu acho que para o consultório particular, a não ser que você, assim, crie uma estratégia
muito específica do tipo assim, eu só faço tal procedimento e pego o paciente aqui no final da curva para fazer diagnóstico diferencial. Tô falando assim, o grosso, a grande parte das pessoas, eu acho que elas precisam ter essa visão de formação de shape, né? Então, por exemplo, aqui, a gente tem um bocado de gente boa aqui, tipo o Léo e a Dani, eles são psiquiatras, ok, você tem um público ali, mas quando o paciente chega para você, ele chega com aquela demanda, mas aquela demanda envolve um universo de soluções que se você não só tiver a sua ponta, você não vai conseguir resolver a demanda desse cara. Então, você tem que ampliar um pouco, mesmo que ainda seja dentro desse universo da sua especialidade focal. Eu acho que isso é algo assim, é uma necessidade de sobrevivência para o consultório particular daqui para frente. Sim, e isso é um ponto que me irrita um pouco nos especialistas, porque às vezes eles fazem um quadradinho ali ao redor deles, então isso aqui é meu, você não invade aqui, Sim. Isso aí é seu, não invade. Cara, isso é ruim para o especialista, é ruim para o paciente, é ruim para a medicina como um todo, né? Eu acho que integrar é justamente isso, é você estar disposto a estar numa espiral ascendente de conhecimento que você consiga enxergar um pouco o porquê, por exemplo, de um paciente meu estar indo mal do ponto de vista de saúde mental. Eu não sou especialista nisso, mas eu me empoderar de informações básicas, de entender como que funcionam alguns transtornos básicos da psiquiatria, me ajuda, cara, a alinhar a expectativa com ele com relação a uma recuperação de lesão, alinhar a expectativa com ele com relação ao resultado, muitas vezes que o cara tá ansioso porque o cara quer, tipo, de qualquer jeito fazer o Ironman de Kona, quer fazer a maratona. E eu pego muito isso no consultório, cara. E eu percebo que quanto mais eu me diluo, né, nas outras especialidades, mais eu tenho riqueza para trazer ali na minha consulta e eu não tô praticando uma má medicina, pelo contrário, tô praticando uma medicina melhor. Então, acho que é tirar um pouco desse rótulo, né, que tem nas especialidades e, evidentemente, isso não é eu que não tô pregando vamos dizer, um alvará ou uma legalidade para você exercer uma outra especialidade que você não é. Não é nada disso. É bem diferente disso. Mas é bem diferente, são duas coisas diferentes. Mas estatisticamente, Rubão, o que você tá falando faz muito sentido, que é o raciocínio, de maneira geral, do médico de família e comunidade. Se você pegar, por exemplo, saúde mental, vamos dar um exemplo aqui. Tem uma linha ali, que é a linha onde a pessoa ela tem critério suficiente para considerar um transtorno de depressão, de ansiedade. Estatisticamente, a maior parte das pessoas está antes dessa linha. Sim. Elas não estão depois. Você não tá invadindo espaço nenhum, né? E é justamente esse cara que não era da psiquiatria ainda, porque não é diagnóstico de depressão, é prevenção, entre aspas, de depressão. A gente usa um termo tipo transtorno mental comum, que é o cara que fica passeando ali, aí, Rubão, ele não fecha critério ainda. Acho que o Rubão tá nessa aí. Só que aí envolve o quê? Envolve habilidade de estilo de vida. Tá ali na beirada, né, velho? Passeando borderline ali. Na fronteira. Então, só que isso acaba acontecendo um pouco com as grandes áreas da saúde, né? Na alimentação você tem a mesma coisa. Então, tem habilidades mínimas que se você souber, por exemplo, a área de medicina culinária, que é você orientar o paciente a como é que ele organiza a alimentação, você não precisa montar um plano alimentar, que isso é papel do nutricionista. Mas se você sabe esse básico, que você é reumato e atende a mulher com fibromialgia, você já vai ter uma capacidade de ajudar ela, vamos dizer assim, 70%. Talvez os outros 30%, que é bem específico, aí o Nutri vai entrar para poder completar isso. Ser muito especialista é ruim, porque tem até uma história que tá... Qual o livro que tá agora? Não vou lembrar. Tem o livro do Charles Duhigg, tem vários livros dele, que conta a história do incêndio de Londres. Teve um incêndio famoso em 1980, acho lá. Que, infelizmente, ceifou centenas de vidas. Essa história é fera. E basicamente, o que aconteceu? A cultura que tinha na instituição, na empresa, era uma cultura muito setorizada. Eu percebo que a medicina ela tem uma cultura muito setorizada. São setores, né? A psiquiatria é um setor, a medicina esportiva é um setor, a cirurgia é um setor, a clínica é um setor. E não tá tendo tradicionalmente não tem muita integração. E essa empresa ela era altamente setorizada, ao ponto de você ser punido se você ultrapassasse a barreira da sua função. Tipo assim, você fez uma coisa positiva, você resolveu um problema e você era punido. E aí começou a se formar pequenos grupos ali e até isso aí começa a gerar rivalidades, né, dentro da empresa.
E aí, o que aconteceu? Alguém viu que, tipo, tava pegando fogo debaixo de uma escada rolante da estação, uma das maiores estações de Londres. E avisou o cara que tirava a passagem, o cara do ticket. Aí ele foi lá. Não era bombeiro? Viu, não é problema meu. Já tava institucionalizado isso. Entendeu? E ele viu, alguém vai ver e vai vir, vai chamar o bombeiro. Aí chamou um outro cara de outro setor, viu, não é problema meu. Aí o negócio começou a pegar fogo, e aí eles não tinham processos pra nada. Sim. Quando viu, já tomou uma proporção bizarra, assim, de tipo, subterrâneo, né? Imagina o fogo subterrâneo, cara. Imagina o acesso, cara. Foi um negócio horroroso, assim. É evidente que, tipo, eu tô trazendo uma analogia aqui, mas às vezes o ortopedista vê que tá pegando fogo no negócio ali. Às vezes, e isso é bizarro falar, porque eu atendo muita demanda musculoesquelética. Às vezes o cara não quer ver o joelho. Não, porque eu sou especialista em ombro. Já aconteceu. Nossa, eu já... Cara, é bizarro. Na minha família isso. Na minha família. É bizarro mas isso. Não, o médico falou que ele não é do joelho, ele só vê em tal lugar. Cara, é bizarro isso. Como isso acontece muito na medicina, cara. O cara vê que a pessoa tá pegando fogo num sistema, num órgão e tipo, não, isso não é meu. E é tipo assim, não é... E ele não só reconhece que não é dele, mas ele nem encaminha, não faz nada pra tentar resolver, entendeu? Sim, não, às vezes ele encaminha, mas ele não direciona. Ou não direciona. Ele fala, você precisa de um psiquiatra. Qual? Onde? Como? Quando? Não tranquiliza. Seu. Isso aí não é meu, não. Entendeu? Entrando nesse assunto que o Rubão falou, por que as pessoas te procuram hoje? Elas te procuram por ser médico de família? Elas te procuram por sono, pela psiquiatria, pelo que é? O que faz um paciente pagar consulta pra você? Excelente. É bacana isso porque lá na MEV acaba chegando muito isso também. Sei lá, o cara é cardio, faz formação, ele fala, pô, como é que agora eu vou fazer consulta de MEV? E aí a gente sempre fala, cara, ninguém vai procurar você... Eu não posso falar que sou MEV, né? Porque não é RQE ainda, né? Mas assim, mesmo que você coloque isso, formação em medicina no estilo de vida, aí você pode anunciar, mas assim, qual é a lógica que não é muito clara? É porque quando o cara é especialista focal, a gente já tem uma cultura de que se você tá com dor no estômago, você procura o gastro. Isso já é um raciocínio social. Mas o que realmente faz a pessoa buscar um profissional é a resolução de uma demanda específica. Então, tudo que é muito amplo, e a MFC é muito semelhante à MEV ou outras áreas que não são uma especialidade focal, é que você precisa comunicar de maneira mais específica, e aí tem várias explicações psicológicas, né, gatilho da especificidade, enfim, para que a pessoa saiba que você é referência na resolução daquela demanda. E aí, qual é o conflito que eu vejo do médico de família? Porque, por exemplo, hoje, minha comunicação toda, ela tá dentro da saúde do sono. E, inclusive, foi um ponto de inflexibilidade no meu consultório. Um ponto de inflexão. Quando a gente vai olhar os gráficos, né, assim, de faturamento, aquelas coisas que a gente acompanha, teve 2 grandes pontos, assim, nos últimos 2 anos. O primeiro ponto foi quando eu parei de falar de MEV de uma maneira mais ampla e comecei a falar só de sono. Para os pacientes, né? Na comunicação digital. No geral, geral, tá. Velho, quando isso aconteceu, assim, em 3, 4 meses já tinham me convidado para X podcasts, para dar entrevista não sei aonde, enfim, várias coisas aconteceram por causa disso. E o segundo ponto foi quando eu comecei a construir planos de acompanhamento de mais longo prazo, que a gente pode entrar nesse tópico depois. Então, hoje, as pessoas, elas me procuram por causa da saúde do sono. E aí, qual é a grande diferença? Como eu sou médico de família, esse paciente, ele entra por essa demanda, mas uma grande porcentagem dos pacientes, eles ficam depois de ter resolvido a insônia. E aí, eu preciso, dentro do consultório, educar ele de que eu também lido com essas demandas. Então, por exemplo, vamos dizer, eu atendi um paciente... E aí ela me fala que, uma paciente, por exemplo, me fala que tem 15 dias que eu passei na gineco e aí ela pediu tais e tais exames. Eu falo, traz pra mim. Assim, não é que eu vou resolver aquela demanda, mas eu olho, vou dar uma direção, às vezes tem pontos ali, por exemplo, paciente na menopausa, isso vai impactar no sono, então eu puxo aquilo ali. E aí ela vai vendo, o paciente vai vendo que eu vou, às vezes, resolvendo outras demandas pequenas. E ele mesmo, assim, eu já tive alguns casos do paciente falar assim, doutor, eu tava acompanhando com tal colega, tem muito tempo que eu não volto, a gente começou a acompanhar aqui, eu queria saber se o senhor poderia acompanhar. Eu falei, eticamente eu não vou dizer pra você sair do outro colega pra vir ficar comigo, mas assim, em relação à minha segurança
acompanhar em relação a essas demandas, para mim é relativamente tranquilo. Se para você for algo que você quer, é tranquilo, a gente segue. E aí, por exemplo, eu tenho algumas famílias hoje que eu acompanho no consultório particular. Então veio primeiro por uma demanda específica, um dos membros, aí ela começa a acompanhar, a gente faz esse acompanhamento mais completo, aí ela traz o esposo, o filho, por uma outra demanda que não tem a ver com sono. E aí é bem legal, porque você começa a conhecer, que é mais ou menos o que acontece na nossa formação, né? Você começa a entender a dinâmica daquela família a partir dos pontos de vista diferentes. Entendi. E isso é bom para todo mundo. Por quê? Porque a minha capacidade de resolução é maior, porque eu tenho mais informações sobre aquele contexto específico. O que o Caio tá falando é que ele monta aquele... Qual que é? O organograma da família? Eu fazia isso no estágio de medicina de família. Tem essas ferramentas. Ele tá fazendo isso no particular agora, ele tá montando das famílias particulares. Mas isso é legal, desculpa a zoeira aqui, mas é porque consultório particular, na minha visão, ele tem que ser amplo, na grande maioria das especialidades. Não, mas eu faço só punção de líquor para diagnóstico diferenciais em neurologia. Tudo bem, seu consultório tá indo bem assim, mas experimenta abrir um pouquinho o seu discurso para áreas afins da neurologia. E talvez não é nem para resolvê-las, mas simplesmente para mostrar para o paciente que você é um porto seguro de informações e que ele pode ter você como um médico para chamar de seu. Que eu acho que esse é o grande valor que a sua consulta agrega hoje, que é diferente do preço. A partir do momento que o paciente percebe que o valor que você entrega começa a se destacar do preço, ou pelo menos acompanhar o preço, ele fica muito mais confortável de não só voltar, fidelizar, a gente pode falar desses planos de acompanhamento, que eu acho que é um baita assunto, mas também fazer o que faz todo consultório crescer, que é indicação. Sim. Hoje, do seu crescimento de consultório, você tem rede social e tudo, e você está super presente. O que cresce mais seu consultório hoje? É indicação ou rede social, ou elas trabalham juntas? O que você enxerga disso aí? Cara, eu quase não tenho paciente via rede social. Assim, eu não... É tanto que você vê, eu não produzo muito conteúdo sobre sono, essas coisas lá. Claro, eu acho que assim, você tem que entender na sua construção de carreira como é que cada canal ali, vou colocar o Instagram como um canal de aquisição, né? Como é que ele vai funcionar na sua realidade. Na minha realidade, até o momento, né? Como eu terminei recentemente a residência, a minha demanda não era volume. Eu não queria atender muita gente. Eu queria atender poucas pessoas muito bem por muito tempo. Então você falou dessa questão de você se tornar um médico de referência. Eu, inclusive, faria a pergunta para o colega, né? Do tipo assim, é isso que você quer? Porque, assim, você falou da punção. Eu vejo que tem colegas que ele quer esse tipo de relação. Que não quer longo prazo, né? Ele só quer... ele quer entrar, fazer aquilo e sair. Ok, você pode escolher isso. Agora, eu acho que você tem que ter clareza de quais são os riscos, consequências e os outros efeitos, né? Para sua satisfação pessoal, enfim. Talvez a grande parte das pessoas, elas realmente queiram construir algo mais de longo prazo. Inclusive, esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive no acompanhamento com o Dr. Josélio. Porque isso não foi algo, vamos dizer assim, explícito, mas quando eu olho para trás, eu percebi que eu, vamos dizer assim, incorporei isso de uma maneira por osmose ali, por exposição. Então lá, nesses 3 anos, o volume de pacientes que ele tinha, total, não era tão grande. Mas eram pacientes extremamente recorrentes. E, cara, era uma forma de atendimento, que é o que eu vivo hoje, que é muito bacana de ser feito, porque você se relacionar com pessoas, não é só, tá vindo fulano aqui para eu fazer o diagnóstico e dizer aqui qual é a direção. Eu não curto esse perfil. Eu curto aquele perfil de voltar e eu conhecer a história da pessoa e a gente explorar cada vez mais alguns outros elementos que a gente não explorou nas últimas consultas. E aí, por exemplo, eu tenho pacientes que em 2 anos a gente fez 11 atendimentos, 12 atendimentos. Então, na minha construção de estratégia de carreira, eu quis construir isso. E aí, intencionalmente, você vai construindo elementos que favoreçam. Então, primeiro, você tem que ter um alto grau de resolutividade, porque senão o cara não vai ter necessidade de voltar 11 atendimentos para você em 2 anos.
Um outro elemento é você ter uma estrutura que favoreça isso. Então, se você tem um acompanhamento anual, você já tem uma estrutura que deixa claro para a pessoa implicitamente de que você vai oferecer aquele tipo de serviço. E você descreve isso, né? Entendi. Então... Fala mais um pouquinho sobre esses planos de acompanhamento aí. Eu acho que é um... Tá. Mas é interessante você falar isso daí do... Tem umas considerações pra fazer depois. Sobre essa relação. Não, faz as considerações que aí eu já... Boa. Porque essa relação esse tema de acompanhamento é muito fera. Não, mas essa relação entre pacientes orgânicos, que são o famoso boca a boca, e pacientes comprados, né? Que são comprados entre aspas, que são pacientes que vêm de fruto de rede social, e tendo ou não tráfego pago por trás, né? Eu tive recentemente numa imersão de Customer Experience, que é a experiência do cliente, e tem uma nova vertente de NPS, que aí tem um nome, depois eu posso até ver como que chama, não lembro direito o nome, mas ele leva em consideração o crescimento de uma base de uma empresa, isso para qualquer empresa, a relação ou o ratio entre clientes adquiridos organicamente no boca a boca e clientes adquiridos pelo marketing. Quanto maior é o cliente adquirido organicamente, maior tende a ser o valuation da empresa. E quanto mais retenção, né? Você pega numa cohort aí de 1 ou 2 anos, quanto maior a retenção, né? Maior é o valuation da empresa. A empresa vale mais, tá? Então, uma empresa que fatura mais e que está com um ritmo de crescimento maior, só que ela paga muito para trazer os clientes, ela vale menos. Em média, assim, né? Por essa lógica aí. Porque é mais frágil. É mais frágil o negócio, E aí, isso vale para todos os segmentos. Quem falou isso foi, inclusive, um dos founders da Oficina Reserva. E ele mostrou que, tipo, cara, o crescimento deles é muito pautado na experiência. E aí ele falou uma coisa que a gente sempre fala, né? E aí, tipo, nada contra, né? Tá de reserva, né? Pô, tô de reserva. Nada contra quem faz enfim, esse tipo de coisa. Mas ele falou, cara, que quanto mais você consegue focar na experiência mesmo do cliente, então ele fez uma parceria lá com o Johnny Walker, por exemplo. Todas as lojas lá, você vai lá, o cara te oferece um skin. E aí ele falou que tem uma verba que é liberada, que é a verba de encantamento, que é uma verba que você não sabe como você vai usar, mas é liberado dentro da cultura da empresa. Eles deixam livre para o vendedor poder usar aquilo ali. Exato. Então, o que aconteceu? A Disney faz isso também. Então, o que aconteceu? O cara, chegou um gringo lá na loja dele, lá no Rio. Eles tinham chopp. Eles tinham cerveja. Acho que é uma cervejinha, uma Heineken e tal. Não, eu só tomo chopp só. Putz, mas eu queria, né? Tá calor e tal. Aí falou, tá tudo bem. Aí ele ligou no bar, que tinha um bar embaixo. Sobe o chopp aí. O garçom subiu com o chopp e tal. E pra fazer isso, o cara não precisou ligar pra ninguém. Tá autorizado. Tá autorizado, entendeu? Então, acho que quando a gente começa a ver o que dá certo em outras empresas em termos de fidelização, em termos de recorrência, em termos de gerar um crescimento orgânico e construir um produto real, sólido, isso vai muito ao encontro das boas práticas da MEV, né? Que é tipo, em qualquer especialidade isso, né? Eu extrapolo isso para qualquer especialidade. Quantos urologistas hoje estão recomendando atividade física, orientando a atividade sexual dos médicos, não, dos pacientes, estão entrando de uma maneira intencional e com qualidade. Saúde do homem, né? Na você saúde não tá no do nicho homem, de urologia, exato. você tá no nicho da saúde do homem. Isso é uma coisa que eu não sei, né? Eu conheço alguns urologistas muito bons, que provavelmente entram nessas questões. Mas toda especialidade tem esse potencial. Como desenvolver desse jeito aí no consultório. Eu concordo. Ou a sua máquina, né? A sua roda ali. Eu acho que é entender se a pessoa quer isso. Eu acho que esse é um ponto central, né? Porque envolve uma outra dinâmica também relacional, emocional, de relação com os pacientes. Você vai se envolver mais com o paciente. Exato. Pra mim era algo, assim, fundamental, né? Eu não... Você falando sempre do balde furado, né? Eu não gosto da dinâmica de, tipo assim, atender 10 pacientes novos na semana e toda hora você tem que estar fazendo um raciocínio ali do zero. E só vendo pessoa nova e você não acompanha muitas pessoas. Eu gosto do raciocínio contrário. Eu queria só pegar um comentário porque eu acho que eu faltei quando você falou da questão do Instagram. Como é que hoje acontece mais o meu fluxo e aí acaba sendo legal também para as pessoas pensarem como é que as redes sociais entram na realidade de cada um. No meu caso, eu vejo muito como validação.
Então, geralmente a pessoa vem por indicação ou às vezes por consumo de algum tipo de material, tipo podcast, alguma coisa que ela viu, matéria de jornal. E aí, quando ela entra no Instagram, ela valida se aquele tipo de narrativa faz sentido para ela. Porque, sei lá, se a pessoa entrar no meu Instagram hoje, ela vai ver que eu falo sobre insônia, sobre saúde do sono de uma determinada maneira, né? E que envolve os meus valores. Então, eu trago um elemento ali também de uma coisa de... uma visão mais filosófica da vida, enfim. E tem gente que vai bater o olho e vai falar, cara, estranho, não curti isso aqui, não quero um médico nesse perfil. E ótimo que ele não vá. Sim, porque vai ser pior pra mim, porque provavelmente eu não vou conseguir ajudá-lo. E o paciente que vai, tanto ele tem um perfil, como eu acho que ele já, vamos dizer assim, ele já adquiriu algum grau de admiração / expectativa. Então ele vai, e aí a MEV ajuda a gente a enxergar isso, em um maior grau de prontidão para mudança. Sim. Ele já chega mais preparado no consultório, às vezes, sei lá, já conhece minha filha, e aí a relação, quando ela já começa, vamos dizer assim, no meio do caminho. Exato. Isso é muito favorável. Demais, cara. Eu vivia isso muito quando eu falava muito da minha avó nos stories. Sim. E aí vinha um paciente que era mais adulto e idoso. E a sua avó, como é que ela tá? A primeira vez que eu vi a pessoa na vida, ela virava pra mim e falava assim, e a sua avó, como é que tá? Porque ela já me acompanhava ali e via que eu tava controlando a glicose dela por meio do estilo de vida também. Mas vamos voltar naquele assunto lá de plano de acompanhamento, que eu acho que isso é super interessante. Porque um dos maiores desafios que eu vejo lá do pessoal, dos alunos que entram no MCP, e aí especialmente no MCP Mentoria, no Starter também, mas como o Starter é para quem tá começando, talvez ele não percebeu essa dor ainda. Mas para quem já começou o consultório e tá ali, enfim, atendendo seus 10, 15 pacientes no mês, ou até um pouco menos, existe uma dificuldade que é, cara, meu paciente não volta, a minha retenção é baixa, consulta e nem retorno eles não vêm, o paciente some, não adere ao tratamento. Fica um negócio assim, atende 10 pacientes novos esse mês que vem ele vai ter que atender 9 pacientes novos, porque ele só conseguiu reter um daqueles 10, e talvez esse um não vai caminhar com ele 6 meses, em 3 meses ele vai embora. Tem muita gente que, pela especialidade, fala, mas beleza, era essa a missão, não quero ficar rodando esse cara aqui a vida inteira. Mas tem muitas especialidades, vou colocar aqui o exemplo da geriatria, da endocrinologia, da pediatria, da cardio, que precisa ver esses pacientes mais vezes, e muitas vezes... cara, se for pensar, a gente vai falar uns 20 aqui, né, que gastro vai ter que ver de novo e tudo mais, reumato. Não consegue criar um ambiente para que esse cliente, paciente, volte e desenvolva o seu tratamento ali. Porque às vezes ele vem pela queixa principal, né? Não sei nem se você usa esse termo de queixa principal, né? A gente não Mas enfim, usa. o cara vem por um motivo dele ali. Doutor, é isso aqui. Só que quando você começa a fazer as perguntas e exames e conversas, você vai descobrindo que existe um mundo paralelo ou por detrás dessa queixa. E aí você, como médico, você pode estar afim de resolver isso ou não. Mas se estando afim, como que você organiza isso para a pessoa de maneira que ela consiga entender que, cara, um mês com retorno não resolve. Eu vou ter que aderir a um plano de tratamento e, claro, vou ter que pagar mais dinheiro por isso. Como que você, primeiro, constrói esse plano e como que você mostra o valor desse plano para conseguir fazer com que a pessoa se sinta confortável de investir o dinheiro dela nisso? Excelente. Eu gosto, Vitão, de falar sobre esse tema invertendo a lógica. Então, vamos pensar da lógica do paciente. O paciente chega, procura, vamos dizer, você é um psiquiatra, procura você para lidar com depressão. O que é que faz esse paciente não ter sucesso? O paciente não adere à medicação, tem um número de consultas insuficiente no primeiro ano, que é o tempo-chave ali, e aí isso acaba envolvendo um acompanhamento, não adere à mudança de estilo de vida, enfim. Então, assim, qual é o divisor-chave nesse processo? Elemento número 1 do processo de manutenção de comportamento, monitorização. A monitorização ela pode acontecer de maneira instantânea, sei lá, aplicativo, essas coisas, ou pode acontecer também com consultas frequentes. Então, você está checando o tempo todo. Pô, o que é que deu certo, o que é que não deu certo. Até porque, quando você constrói um plano de cuidado com o paciente, você constrói baseado naquela situação. Um mês depois, tudo pode estar diferente. Exato. Pode acontecer um evento e mudar tudo. Aí esse cara, às vezes, até volta 3 meses depois para te dizer que aquele plano não deu certo e aí você vai começar do zero novamente. Doutor, depois de uns 15 dias que saiu da consulta, nossa, aconteceu isso e eu não consegui fazer nada. E aí passou
15 dias da consulta, mais 45 dias que ele ficou sem te contar isso, e são 2 meses parado. Exatamente. Atrapalha a interpretação, né, do ato médico. Porque quanto mais tempo passa, mais coisas ocorreram, né? mais variáveis entram, né, nesse desfecho, vamos dizer. E às vezes, tipo, você fica enviesado nessa interpretação. Pô, eu acho que esse paciente não respondeu bem à interação farmacológica. Sim. Às vezes não é. Às vezes Mas é vai lá, tipo vai, outras coisas, né? O raciocínio Ainda tem uma coisa interessante aí, que é o quê? No caso da psiquiatria e outras áreas também, o tempo não tratado gera dano a algum grau de irreversibilidade. Não assim, não é que o cara tá com depressão e não vai voltar, mas hoje a gente já sabe que gera um dano neurológico, que aquele dano fica lá, entendeu? E isso acontece às vezes, deformidades na reumatologia, ou seja, se você perde um time, glicose e o cara, enfim, gera danos. Então, eu acho que a lógica da construção de um plano de cuidado, e aí por isso que eu acho muito ruim a ideia de pacote de consulta, porque são duas coisas completamente diferentes. Quando você vende um pacote de consulta, você está vendendo uma promoção das Casas Bahia, né? Geladeira com fogão, com não sei o quê, portanto, por cento de desconto. Quando você está construindo um plano de cuidado, você está entendendo quais são as dificuldades que o paciente tem naquela jornada, como é que eu crio soluções para ela e você vende a solução completa. São coisas diferentes. Que aí vai variar tempo e duração e quantidade de consulta. Depender do perfil, exatamente. Por isso que no alto volume você não vai conseguir entregar isso. Tem que ser, sei lá, X pacientes por semana pra você conseguir fazer com calma isso aí. E quando você apresenta isso pra pessoa, você não tá apresentando ela uma solução econômica. Do tipo assim, se você compra 5 consultas, você paga mais barato. Vamos dizer que seja o caso. O que você tá mostrando é, olha, no acompanhamento, isso costuma dar errado, isso costuma dar errado, isso costuma dar errado. A gente construiu um plano onde a gente soluciona todas essas dificuldades. Então, a dificuldade é acompanhar, por exemplo, o diário do sono, que para a parte de insônia é o elemento fundamental. Aí teve uma época que eu fazia impresso, eu enviava o paciente, ele imprimia, anotava. Aí o paciente perdia, esquecia. Cachorro comia. Aí agora a gente tem uma plataforma digital. Ou seja, todos os dias que o paciente preenche no aplicativo, eu vejo em tempo real. Eu consigo entrar em contato com ele, porque toda semana eu separo um turno para revisitar todos os pacientes em acompanhamento e já dar um feedback para ele, às vezes antes dele voltar na próxima consulta. Ó, eu vi que na última semana aqui, por exemplo, eu falei com uma paciente, enfim, essa semana, e aí quando fui falar com ela, ela falou, pô, meu avô faleceu essa semana, e aí mudou tudo. Sim. Mudou tudo. E ela, às vezes, colocou isso no diário lá de sono. Exatamente. E aí, beleza, você fica, ok, o sono dela tá pior, mas temos um motivo óbvio pra isso e tudo bem. Vamos seguir. O Sleep Cycle, acho que é isso que chama. É um aplicativo que faz isso. Eu usei um tempo. Não, o Sleep Cycle, ele não funciona muito como diário do sono, não. Ele vai pegar mais movimentação, agitação na cama. Qualidade, talvez. O do Caião ali, pelo que eu entendi, é um autorrelato de como foi o sono. O diário do sono é uma ferramenta, basicamente, onde a gente tem algumas perguntas para entender como é que foi o sono na pessoa na última noite. Então, ela vai preencher que horas você deitou na cama, que horas você acredita que dormiu, quantas vezes você acordou, como é que tá seu humor hoje, enfim, tem uma série de perguntas. Você tomou alguma medicação ontem? O meu sono tá bom, cara. Eu fui respondendo aqui, eu tô bem. Eu nem sei que hora que eu dormi, eu deitei, apaguei, acordei de uma vez só, sem acordar de noite. Então tá tudo certo. Tô bem. Mas eu parei de tomar café depois das 5 da tarde. Eu descobri que me atrapalhava, velho. Atrapalha, né? Depois das 5 da tarde. E aí você tocou no ponto bem... Isso pra dormir entre 10h30 e 11. Se eu for dormir 1 da manhã, eu posso tomar às 6 da tarde. Então tá tranquilo, né? Não, eu já calculo, ontem... Você deve ser um metabolizador lento de cafeína, provavelmente. Ou um tomador alto de cafeína também, né? Porque isso pode ser também. Mas ontem eu vim pra São Paulo e aí eu falei, cara, eu vou dormir entre 11h30 e meia-noite. E aí quando eu tava no intervalo das reuniões da tarde ali, eu fui tomar um café, era 5h30. Eu falei, cara, eu não vou tomar esse café porque eu vou querer chegar em São Paulo e apagar, porque amanhã vai ser pesado. Sim. Mas foi um conhecimento de várias vezes que eu fui deitar e fiquei rolando na cama um tempão e eu falo, cara, por que eu não tô dormindo? Aí eu observação, e aí, foi um negócio que eu mesmo me observei, mas muita gente não consegue se observar tão bem assim. Você vai poder direcionar ela, e às vezes o diário do sono vai ajudar a dar pistas de solução. E é por isso que esse plano, esse acompanhamento faz todo sentido, porque numa consulta única, você não vai conseguir perguntar do cara do café, do pré-treino, da hora que ele treina, do som, do barulho, da água, dos banhos, da televisão, do livro, que podem influenciar aquele sono ali, né? Você tem que ir trabalhando isso com calma com o paciente. Você tocou num ponto-chave, e é justamente isso que eu passo pro paciente, porque assim,
o processo do tratamento comportamental para insônia, ele envolve a gente entender naquele momento ali, nos últimos 15 a 30 dias, como é que foi, e aí você procura os gargalos. Então, naquela semana ali, o cara praticou menos atividade física, e aí você vai entender de maneira muito objetiva e você mostra isso pra ele. Tem uns gráficos que gera da plataforma. Legal. Então, legal. Fica muito objetivo. Então, tem uma série de coisas que... de vantagens, mas qual é o ponto? É assim, quando eu apresento pra ele, eu apresento a solução padrão. Então, a solução padrão de tratamento, vamos dizer assim, na pesquisa. É você fazer o tratamento cognitivo comportamental com psicólogo do sono, geralmente num padrão ali de 8 a 12 consultas semanais, que só tem 25 psicólogos com certificação de medicina do sono no Brasil todo. E se a pessoa usa medicação, além disso, ela vai ter que fazer o acompanhamento com o médico do sono / psiquiatra. Ou seja, isso gera tanto custo, mais ruído, mas porque é um são problema pessoas do diferentes. paciente, não é seu. Não é engraçado? Porque se assim, a gente segue essa lógica, é isso. Porque tem gente que vai falar assim, mas eu queria muito fazer um consultório de sono, mas só tem 25 psicólogos do sono especialistas no Brasil. O mercado é muito pequeno. Entendeu? A lógica, o cara olha pela escassez e fala, não vou fazer porque é difícil. E tem gente que pode olhar pela e falar, cara, tem tanta oportunidade de melhorar esse mercado que eu vou, como médico, pegar as ferramentas que eu tenho e construir aqui o meu castelo do jeito que dá enquanto eu vou construindo. Você falou um negócio que eu fiquei pensando assim, achei muito massa e quero até te dar os parabéns por isso. Você construiu uma plataforma online onde esses dados vão sendo... Não, a plataforma não é minha, não. A plataforma é externa. Eu uso ela. Tá, então você contratou ela. Esse serviço existe, o que eu faço eu pago, entendi, o paciente ele poderia contratar mas, enfim, individualmente, só que eu boto isso já dentro do plano de acompanhamento. Você foi em busca de soluções e encontrou isso no mercado. Ninguém te contou que existia. Isso. Você foi atrás e achou. E trouxe pra dentro ali. Ou talvez quem te contou estava ali na mesma situação que você, se mexendo. Ou seja, o que a gente está vendo aqui? Um profissional de uma especialidade estigmatizada no Brasil, do ponto de vista de não vou ganhar nunca dinheiro com isso aqui. O meu máximo vai ser trabalhar para um plano de saúde e ganhar 20 mil reais numa grande cidade. E tem os dados, né? Tem a pesquisa da AFIA, né? Sim, especialidade que ganha menos. Que ganha menos. Ganha menos no Brasil todo. Não pelo potencial que ela tem, exato, mas pela cultura e ação dos especialistas que estão nessa área ali. E aí, mais uma vez, parabéns pelo pioneirismo de quebrar isso aí e provar que dá certo. Mas assim, o que eu ia te perguntar? Do dia que você começou a atender sono até o dia que você usou essa plataforma, foi quanto tempo? Cara, esse produto aí, pra ele ficar redondinho, foi 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. Então, olha isso aí. Esse é o grande ponto. A maturação, né? O consultório, ele tem que ser desenvolvido. A gente acha que termina a residência e tá apto a abrir um consultório e começar a atender e tá pronto o processo. É só fazer o que eu aprendi na residência. Do ponto de vista técnico de medicina e diagnóstico, talvez esteja muito pronto mesmo. Mas colocar isso em prática em outro ambiente para funcionar é totalmente diferente. Até porque a gente tem sérias críticas ao que é funcional dentro de um hospital avançado no Brasil hoje. Eu, por exemplo, participei de vários ambulatórios de doenças crônicas na minha formação que a gente não resolveu o problema do paciente, resolveu o nosso problema, que era atender o paciente. Mas resolver aquele paciente como um todo e como ele precisava, a gente não resolvia a grande maioria. Sim. Apesar de termos diversas discussões profundas sobre o diagnóstico e tratamento. Sim. Mas o pobre do paciente ali, ele voltava depois de 3, 4 meses muito semelhante. E a culpa era do mundo, né? Sim. A rede, o Brasil e tudo mais. Mas enfim, eu tô falando isso por quê, Caio? Eu queria te ouvir. Nesse seu desenvolvimento de um programa, um plano de tratamento, você errou várias vezes e se acertou várias vezes. Sim. Como que foi, como que você usa qual que é o balizador de precificação desse plano? Então, assim, uma consulta sua hoje tá quanto? Quer falar? R$500. R$500, meio plantão. Olha que maravilha. Até semana passada, mudando agora, construindo a clínica, vai dar uma... Que depois que vem no MCP aqui isso em Salvador. Ficha... Isso em Salvador. Tá, agora... É porque eu tava 100% digital, né? E agora como a gente vai construir a equipe... Era medicina de família, telemedicina ainda. Então é 2 vezes impossível. Enfim. E eu comecei fazendo na sala de casa, morava num apartamento de 30 metros quadrados, acabando de casar. Pede pra mulher e pra criança ficar quietinha. Botava o computador assim, né, com a parede atrás. Enfim, quem quer do jeito que dava. Né? Exato. Mas aí, voltando aqui, o ponto era, como que você organizou a precificação desse plano
frente ao valor da sua hora, porque você disse para mim que você fecha um turno para acompanhar pacientes, onde teoricamente você não está trabalhando, Sim. mas você não está recebendo, desculpa, mas você está trabalhando. Então, acho que tem muita gente que tem dúvida de, beleza, entendi, cabe um plano de cuidado aqui na minha especialidade, mas como que eu monto isso? Qual que é o racional de preço, enfim, você poderia sugerir pro pessoal aí? Vamos lá. Eu acho que tem alguns pontos de consideração. Por exemplo, no meu caso, uma das coisas quando eu vou apresentar o plano é mostrar qual seria o contexto tradicional. Então, no contexto tradicional, ela investiria ali no psicólogo semanalmente, que esse psicólogo do sono já é um cara muito mais qualificado, geralmente aqui da região sul-sudeste. E vai cobrar então seus R$400 aí, pelo menos. Exatamente. Junto com isso, a consulta com o psiquiatra, o médico do sono, que também já vai aí para os seus 600, 700, enfim. Então, eu mostro, o modelo padrão é esse, e a gente encontrou um modelo onde a gente consegue tornar isso mais acessível e consegue gerar resultado. Então, tem um ponto aí, vou abrir um parênteses bem rápido, que é assim, eu acho que um dos grandes diferenciais é você ter clareza no que você é bom. Tem um livro até chamado Pontos Fortes, né, que a tese principal dele é muito melhor você investir mais tempo e energia naquilo que você já tende a ser bom, né, em algum grau, do que você ficar investindo só energia no que você é ruim. Não é que você não vai trabalhar em pontos que você é fraco, mas você tem que entender qual é o seu diferencial. Então eu entendi que o meu diferencial é porque naturalmente eu tenho uma tendência a querer englobar conhecimentos de áreas diferentes. Então eu já tinha feito, por exemplo, foi mais ou menos na mesma época, mas sem ter essa noção ainda. Eu já estava fazendo formação na área de psicologia, né? E aí, quando eu entendi e vi que o grande diferencial para a resolução do problema do paciente com insônia era o tratamento comportamental, que não é psicoterapia, não, são diferentes, eu falei, eu consigo fazer isso junto. Então, no meu caso, eu faço a parte médica com tratamento comportamental na mesma consulta. Não faço o semanal, que é o padrão, então faço um pouco mais espaçado, só que aí a plataforma digital te ajuda, resolve isso de alguma forma, porque eu estou acompanhando aquela pessoa muito mais próximo, e eu consigo ampliar mais esse tempo. Porque pacientes mais complexos, esse modelo de 12 semanas, ele não tende a ser suficiente para você resolver. Às vezes você vai ter que, por exemplo, às vezes o paciente chega usando 2, 3 medicações e ainda com insônia. Então a gente vai passar um tempo para estabilizar ele com as medicações e depois mais um outro ciclo para fazer o desmame das medicações. Então eu consigo ampliar isso. Sobre o racional financeiro, então acho que é essa referência de mercado, qual é que seria a solução padrão. Então acho que você pode alavancar isso. Comparativo, né? Mas um raciocínio que eu sempre tenho é tipo assim, se eu quero favorecer que uma grande parte dos pacientes, eles estejam em modelos de acompanhamento, então eu faço uma barreira maior de entrada. Então, vamos dizer assim, a consulta inicial, ela tem um valor maior, porque aí você tem margem de, na hora de você construir o plano, você ainda tem um benefício financeiro. Entendi. Que apesar de não ser... acaba não é a força alavanca, maior, mas... Isso, entendi. mas é um fator a mais, porque eu acho que... Porque senão o cara fala, não, mas tudo bem, mas aí eu venho... Eu venho pagando, Isso, exato. Então, por exemplo, hoje só tem uma paciente que está nesse modelo. Atenção, no paciente, caso dela, tem até... você está com seus dias contados. No caso dela, tá até funcionando, assim, ela até retorna, mas assim, não é o padrão, porque tem um fator comportamental, né? Exato. Na MEV a gente sempre volta ao comportamento. Toda consulta que o paciente precisa voltar é uma nova decisão de compra. Exato. E é uma nova coisa onde ele vai parar e falar, caramba, mas esse mês teve tal coisa que não estava prevendo, não vai fechar. E aí ele joga a consulta pra frente e quem perde no final é o paciente. Exato. Porque não resolve o problema dele. E continua gastando com outras coisas, né? Que a gente sabe que esse tipo de medicina economiza muito dinheiro pro paciente. Você coloca isso na argumentação também do paciente? Quanto ele pode economizar em tratamento medicamentoso? No meu caso, não acaba não sendo tão relevante, não. É porque eu acho que quando você fala. No diabetes era muito grande. Esse era o argumento. É quase que o primário, assim. Quanto o senhor gasta de remédio por mês? R$600. Olha, o paciente que chega pra mim, ele fala assim, qualquer coisa que você falar pra eu conseguir dormir... Eu vou pagar, né? Eu nem falava que esse cara ia economizar 100% da receita. Falava, olha, você tá gastando 600 por mês, a gente consegue em 3 meses abaixar esse custo pra 400. Se isso acontecer. Vamos lá? Porque naquele intervalo de 3 meses, os R$200 por mês que ele economizasse, pagava a minha consulta. Sim.
Então, a gente esquece que nós, como pacientes, a gente tem um raciocínio. Mas nós, como seres humanos, a gente tem a matemática muito pronta na cabeça. A partir do momento que você entende uma conta, você não consegue ignorar isso. Eu estava, por exemplo, olhando um loteamento ali para comprar um terreno recente. E aí o rapaz me mandou lá uma proposta parcelada muito atrativa. E a primeira coisa que eu perguntei foi, e a correção anual? Ah, tem a correção de IPCA mais tanto. Por quê? Cara, na matemática que ele me mandou não fazia sentido, eu ia comprar parcelado. Sim. Entendeu? Porque a gente tá acostumado a fazer isso. E na hora eu decidi pagar à vista porque o negócio valia mais a pena. E o paciente é a mesma coisa. Ele tem matemática na cabeça dele. Sim. Tentar forçar a consulta sobre a matemática eu não acho que é um caminho, mas usar esses atributos palpáveis, matemáticos e tangíveis no consultório, igual você colocou olha, como que você vai resolver esse problema fora do meu consultório? Você vai ligar para esse médico, ele vai te dar esse diagnóstico, vai te encaminhar para cá, para lá, aqui isso custa tanto, aqui demora 35 dias, aqui o retorno é tal. Você desenha, e não é montar um cenário de terror pro paciente. Não, é o cenário padrão. E muitas vezes eu até te perguntar isso aqui, quando você fala isso, você fala, já fiz isso, é exatamente assim. Nossa, já aconteceu comigo. No meu caso de diabetes era a mesma coisa. Sim. Então, uma dica pro pessoal que tá ouvindo a gente o Rubão fala muito disso nas aulas do MCP, jornada do paciente. E foi um dos motivos que mais motivou, além da matemática, o Rubem a colocar ultrassom na clínica. Porque quando ele diagnosticava uma lesão muscular e ele queria um diagnóstico mais preciso, ele encaminhava esse paciente para fazer um ultrassom. E aí era 30 dias pro paciente ir e voltar. Agora não, é ele levantar da cadeira, deitar na maca, ter o diagnóstico ali na hora, e o paciente, ele quer pagar por essa comodidade, por essa facilidade e tudo mais. Né? Não, e qual é o ponto, assim, por exemplo, no caso do Rubão? Fica muito claro a necessidade de você fazer aquele investimento se você tem um financeiro, porque assim, é um gargalo gigantesco. Sim. Pô, se você não tivesse o ultrassom, você não resolveria o problema do cara ali, em 3 horas. Diagnóstico, já sai com a fisioterapia, já outra resolve. Coisa que vou te cortando muito aqui, foi mal. A gente, como médico, julga muito o potencial financeiro do nosso paciente. Sim. Vai ficar caro pra ele. Você nem perguntou, cara, o que é caro pra você? Caro pra mim é ficar 2 meses, igual eu fiquei sem poder correr. Por causa de uma lombalgia. Isso é caro. Se eu tivesse um negócio que resolvesse essa minha dor por R$3.000, hoje, graças a Deus, eu tenho condição disso. Mas às vezes a gente fala, nossa, uma senhorinha mais simples, ela não vai querer gastar R$1.500 pra dormir de novo. Sim. Quem disse que não? É lógico que ela vai fazer o que ela puder. E se ela não puder, ela vai falar com a filha, vai falar com o marido, vai falar com o filho. Alguém ali vai fazer uma vaquinha pra ajudar minha mãe a pagar essa consulta aqui. A gente subestima o potencial de investimento dos nossos pacientes neles mesmos, que isso é um preconceito muito grande nosso. Sim. E a gente dificulta eles tomarem a decisão. Porque a gente não dá clareza do que é. Se você fala assim, o meu tratamento de insônia é R$2.000. Meu Deus do céu, que negócio caro. Mas agora, olha o que você vai receber. Entendeu? Por um valor X, o cara fala, caramba, é muito vantajoso isso. E ele vai tendo as garantias ao longo do tempo de que as coisas vão andando, né? E eu acho que é mais honesto, cara, porque assim, não tem como resolver em uma consulta. Um caso de insônia crônica, por exemplo. Não tem como. Então, assim, eu me sinto até mais confortável em falar assim, isso aqui, a gente tem base para eu poder te dizer que mais de 80% dos pacientes vão responder esse tratamento. Só com isso, sem levar em consideração medicação, outros recursos que a gente pode utilizar. Então, você tem dados para mostrar aquilo, né? Apesar de não ser o elemento principal da decisão ali. Sim. Mas você tem segurança e honestidade para passar sem você estar forçando uma venda ou coisa do tipo. Você está oferecendo o melhor e não são... Assim, não é aquela lógica do tipo assim, o que é que eu posso adicionar aqui para poder cobrar mais? Não é essa a lógica. Um pedacinho a mais. Não é essa a lógica, é tipo assim, cara, tudo que o paciente vai precisar e que dificultaria no caso dele, a gente solucionou aqui. Poderia até cobrar mais caro por ser uma solução completa. Mas, enfim, no meu caso, eu ainda acho que é bacana você ter uma pequena margem ali que você ainda fecha. O cara fica até sem argumento, assim, tipo... E outra, você tá numa fase da sua carreira de expansão e crescimento do seu nome e marca. Sim. Então, nesse momento, a gente abre espaço, abre mão, desculpa, de um pouco de margem e cobra um pouco menos ali, mas não metade do preço.
Mas você tem que também negociar, porque assim, por que eu vou te escolher hoje como médico? Pela indicação, Sim. mas daqui uns 5 anos é por uma indicação e por um nome que eu já ouvi várias vezes aqui, reputação. uma marca, uma reputação, Sim. que já não precisa se provar mais. É o que você comentou do seu colega lá que tem 15 anos de psiquiatria. É o Luiz, meu sócio. Luiz, então. Cara, esse cara 15 anos de psiquiatria, psiquiatria, né? Ele é professor da UFO, então todos os psiquiatras da cidade basicamente foram formados por ele. Esse cara, ele tem que explicar pouca coisa. Ele já entre ali quem entende, ele é unânime. Ele já tem o seu posicionamento. Então ele tem um potencial a mais de colocar condições que ele gostaria. Então entender isso faz toda a diferença para o crescimento do consultório. Né? Isso é maturidade de carreira, né? E desenvolvimento de produto e você construir a ideia de top of mind. Quando as pessoas dessa cidade pensarem nessa especialidade, quais são os nomes que vão, né, surgir ali na cabeça delas. E aí tem uma questão bem interessante, que a gente tá passando um pouco disso no MCP, eu enxergo, que é você, que chama product fit, que é tipo, você pegar o produto e ajustar ele de acordo com a sua reputação, de acordo com o número de clientes. Porque o maior desafio no começo, de qualquer empresa, isso o consultório também se inclui, é ter um número de clientes que validem o seu negócio. É ter pessoas, tá? E aí, a partir do momento que você tem pessoas... O Caio foi um validador da MCP lá no início. Exatamente. Ele foi um cara que começou ali, validou o nosso produto. Turma 1. Turma 1. Só ele, gente Léo, boa. a Duda. Só gente boa. Muito corajoso. Adriane, E tinha o outro rapaz também, o Thiago Mota, né? Danilo. Sim. Thiago Mota, Danilo, uma galera. Danilão, gente boa, viu? Gente boa. Só na pescaria. Só na pescaria. Virou pescador agora, depois do consultório decolar mais ainda. Então, é interessante isso porque tem uma empresa que... você tá aqui, não tem problema. A Nubank. Sim. Eles disruptaram o mercado. Sim. E o que eles fizeram? Eles ofereceram vários benefícios que os outros bancos não tinham. Então, por exemplo, o TED. Eles tiraram o custo de transação para bancos. Eles tiraram essa questão de você deixar o seu dinheiro no banco parado e não render. Eles tinham um negócio que era rendimento automático imediato. Você colocava lá, rendia CDI. Tipo... Rendia 0 alguma coisa do CDI. Mas rendia. Mas rendia. Melhor do que nada. Sim. Melhor do que nada, com certeza. E aí, agora eles estão passando por alguns ajustes. Então, eles tiraram esse negócio CDI e aí só vale a partir de 30 dias. Então, você vai deixar o dinheiro lá, depois de 30 dias ele vai começar a render. Isso vai sempre mudando, né? E vai mudando, vai fazendo ajustes. Então, no começo, a gente talvez tenha que cobrar um pouquinho mais barato, dar alguns descontos. Algumas pessoas você vai atender de graça, assim. Eu atendi já muito de graça, e tanto para ajudar como para tentar posicionar o meu produto ou o meu serviço para uma pessoa específica que eu sei que poderia levar isso para frente. Então, é uma coisa dinâmica, né? O consultório e a evolução do consultório também é uma coisa dinâmica. O que você pratica hoje, não necessariamente você vai continuar praticando daqui 2 anos. E às vezes o médico tem dificuldade. Ele acha, não, eu não vou dar desconto nenhum para ninguém nunca. Tá errado. Mas também chega um ponto que não dá para você dar desconto para todo mundo. Tem uma hora que tem um limite, você tem que ajustar o produto de acordo com o seu nível de maturidade no consultório. Tem um insight do Nubank, da história deles, que eu sou muito fã também da empresa. Você comprou um pedacinho? Não, acabei não comprando no banco, mas sou muito fã da cultura da empresa. E... Você comprou? Eu não. Tem um fator ali que eu acho bem bacana, assim. Quando você olha para as soluções que os bancos apresentam e para o que o Nubank começou inicialmente, eles ofereciam pouquíssimas soluções comparado ao que um banco oferece, mas eles faziam isso muito bem e de uma maneira disruptiva. Exato. Ou seja, eles criaram um core de soluções que era o gargalo principal da expansão que eles queriam e focaram em fazer aquilo ali muito bem e foram ampliando. Eu acho que esse raciocínio para o consultório particular, ele faz muito sentido. E aí, mais sobre isso. Por exemplo, a insônia. Eu acho que no meu caso foi um desses grandes exemplos. Foi eu entender, dentro daquele contexto, o que é que geralmente não funciona bem, o que é que as minhas características pessoais favorecem que eu tenha para usar um termo que o Rubão gosta aqui, um diferencial competitivo. Se puder falar inglês, eu acho que realça ainda mais. E aí, as minhas habilidades, elas me jogam pra cá. Como é que eu posso pegar ali um problema que geralmente o pessoal não resolve bem e eu foco primeiro em construir aquilo muito bem. E aí você vai expandindo. Exato. Então, por exemplo, o meu produto hoje de insônia, eu acho que ele tá bem redondinho. Claro que vai ter sempre coisa para aperfeiçoar e tudo, mas eu acho que ele chegou num produto de market fit.
E aí tem outras coisas dentro da área de saúde do sono, por exemplo. 1 ano e meio depois, hein? Que aí você pode expandir. Pra galera ter calma. Por exemplo, a jornada da apneia, ela é mais complexa. Que envolve CPAP, envolve outras soluções polissonografia. Aí você vai internalizar a polissonografia, você vai ter estrutura para ter poli. E eu tô estudando isso agora para poder criar uma jornada mais completa. Massa. Então, é entender em cada momento o que é que você já pode fazer. Então, como eu tava na residência, ainda tinha, né, empresa, essas outras coisas, filho, enfim. Foi um momento pesado, duas pós. Pode fazer a coisa do jeito fácil ou do jeito difícil, né? Aí você faz residência, começa consultório, faz um filho. E 2 pós. 2 pós. 2 pós. E então eu entendi assim, meu recurso tempo era baixo. Então assim, qual era o meu foco? Não era ter vários pacientes, era ter poucos, entregar o melhor e construir a base do que agora, vamos dizer assim, vai ser o core. Era validar. Você nem tinha expectativa de ganhar dinheiro de fato. Você não queria explodir. Não. Se explodir, você deu dor de cabeça. Por exemplo, eu não produzo conteúdo no Instagram. Todas as coisas que estão vindo, elas são muito orgânicas. Por exemplo, os primeiros pacientes que eu tive, eles foram dos grupos de psicologia que eu participava. Então, eu tava ali, eu fiz formação, né, como eu falei, na psicologia positiva aí, terapia de aceitação e compromisso. A galera, eu participava das reuniões, então psicólogo já gostava um pouco, né, dessa vertente mais de uma abordagem integral, tudo. Os primeiros pacientes foram próprios colegas desse grupo, só que como eles são psicólogos e as pessoas que ele atende geralmente são esse público, aí virou uma roda. Mágica, né? Mágica. Cara, mas isso é muito legal para abrir a cabeça, né, da discussão. Às vezes a gente tenta trazer soluções extraterrestres pro nosso consultório. Botar inteligência artificial com aplicativo do ChatGPT. Vou pôr champanhe aqui, vou montar uma clínica na principal avenida da universidade. Cara, não é isso que o paciente quer. Eu tava lendo um artigo, o Rubão brinca que eu não estudo, né? Mas eu tava estudando essa semana. O cara mandou na live. Quais foram os aprendizados da live de ontem, né? Que semana passada a gente teve um movimento de lançamento, teve 3 lives. Aí, eu aprendi que o Vitão não estuda. O cara é autodidata, né? É foda, galera, enfim. Eu tava lendo esse artigo, uma revisão sistemática dos fatores que aumentam a satisfação do paciente em serviços de saúde. E aí, lógico, não é um estudo clínico randomizado, duplo cego controlado, né? Porque não tem como fazer isso. Mas tem muitas percepções de vários estudos baseados em empirismo ali. Então, essa empresa é muito boa nisso. E esse item é muito relevante. E nas pesquisas com os pacientes mostrava maior satisfação. E quase nada ali, nada não, mas a acurácia com certeza, né? Mas assim, quase nada tem relação com a medicina em si. São soluções de, basicamente, cara, como que eu gostaria de ser tratado com esse problema? Eu acho que a gente, às vezes, fala, mas a gente esquece de que uma grande provocação que a gente pode fazer pra gente mesmo cara, se fosse a minha mãe sentada na cadeira do meu paciente, como que eu me sentiria como filho dela ouvindo o que ela me contou da consulta? Ou vendo o desfecho que a consulta trouxe na vida dela? Eu pensava muito nisso e eu aprendi muito com a minha avó isso. Eu via, quando eu era aluno, a dificuldade que ela tinha de cognição de entender o que o médico falava, por sérias limitações assim, que ela tem de cultura e vida, e beleza. Quando ia um familiar, minha mãe ou alguém na consulta, não mudava muito, melhorava, mas não mudava muito. Tanto pela dificuldade de entender os termos médicos, quanto com um baixo empenho do médico em facilitar a comunicação e o entendimento. E aí, quando eu comecei a atender, eu tinha uma síndrome do impostor ali, tipo, eu comecei igual você, cedo, comecei durante a residência ainda. Cara, eu não posso atender isso ainda porque eu sou residente. Que é uma mentira, né? Você pode muito bem orientar uma pessoa pré-diabética a comer melhor, fazer atividade física e se precisar passar uma metforminazinha pra ela. Isso aí não... Isso aí não tem nenhuma... Enfim. Só que eu via que isso todo mundo faz. Falar que tem que comer menos, fazer caminhada e tomar metformina. Ele faz. E daqui a pouco o ChatGPT também, o chat já faz. Escreve no chat, o cara vai te dar tudo hoje. Você pode ler. Agora, a capacidade que eu tinha de sentar com esse paciente e me conectar com ele a ponto dele me contar o que ele precisa me contar, que muitas vezes a gente nem se conecta com o paciente, ele nem consegue nem contar o que ele precisa, e depois que ele me conta o que ele precisa, eu construí uma comunicação e não somente um discurso que eu consiga falar e ser entendido e ele consegue me contar o que ele entendeu.
e eu fico satisfeito com isso. Quando eu entendi que era esse o grande valor das consultas que eu fazia para melhoria do estilo de vida do paciente diabético, eu falei, cara, eu tô melhor do que a maioria. Então, eu não só posso, como eu devo começar, porque aí é um serviço que eu tô prestando para a sociedade, pro paciente, e eu vou cobrar bem por isso. Lógico que esse insight, ele não veio da primeira consulta, né? Sei lá, você fica um ano em crise, de consciência, caramba, eu tô fazendo, meu Deus, não sei o que lá. Mas a partir do momento que você vê o resultado chegando de maneira honesta, organizado, o seu esforço de entregar cada vez mais, e outra, o paciente trazendo o marido, o paciente trazendo o esposo ou a mãe, quando eu levo a minha mãe eu indico alguma coisa pra minha família, eu indico o que tem de melhor. Então eu ia tendo provas de que, cara, eu tô no caminho certo. E isso aí eu fui construindo o consultório. Então, voltando ao loop gigantesco que eu fiz aqui, é muito mais simples, às vezes, solucionar um consultório particular do que a gente procura por aí. E você entrou no início do MCP, né? Foi lá em agosto de 2021. Exato. Agosto de 2021. O Caião foi um dos 20 primeiros que eu matriculei na unha ali, os 20. A gente falou, eu te liguei ou foi vídeo? Vídeo, boa. Mostrei o MCP ali e tava no começo e, graças a Deus, muita coisa melhorou de lá pra cá. Mas eu queria te perguntar, dos conhecimentos que, cara, a gente trocou ideia aí durante esse ano e tudo, o que você acha que foi o maior diferencial pra você, como médico, assim, que o MCP trouxe, que abriu o seu raciocínio pro mundo? Sei que você já é um cara que já vinha meio mexido, assim, já tinha andado muito. Referências boas, tinha referências boas, mas eu sempre gosto de colher esse feedback, porque pra entender onde é que a gente vai acertar cada vez mais com os nossos alunos, sabe? Cara, na reunião que a gente teve, né, eu até falei assim, eu acho que o meu contexto não era o padrão comum, né, mas tiveram duas coisas que eu acho que foram divisores de água. A primeira, inclusive, foi uma conversa que eu não sei nem se você vai lembrar, foi uma conversa até mais informal, de um projeto que eu estava iniciando, que era até com sono também, mas que ia ser um projeto de educação online e tal, e você tinha feito aquele projeto do diabetes, e a gente conversou assim rapidamente, você me passou mais ou menos, você tinha chegado mais ou menos onde eu almejava, e você me contou um pouco do que era aquela realidade que você estava tendo. E naquela conversa eu entendi que não era aquele lugar que eu queria. Inclusive, então assim, eu abortei aquela missão, e isso eu acho que foi fundamental, inclusive, por exemplo, para eu poder ir 100%, dedicar mais tempo para a MEV Brasil. E um outro fator, assim, do consultório, que para mim foi muito importante, eu acho que isso eu já tinha um pouquinho de consciência na época, é porque um dos fatores principais que moldam o comportamento é o ambiente, né? Então, você tá em um ambiente onde tá todo mundo crescendo, onde tá todo mundo seguindo, às vezes você sabe o que precisa fazer. Vamos dizer, é uma pessoa que já estuda várias coisas, enfim, já tem um repertório ali, mas você fazer isso sozinho e você tá em um grupo onde tá todo mundo fazendo isso, não é só o conhecimento que você tem a mais. Sem dúvida, o conhecimento vai ter, não tenho dúvida disso. Mas referências o impulso que a comunidade gera, eles são atributos que você não consegue adquirir lendo um livro, assistindo, consumindo um conteúdo, o que quer que seja, fora de um espaço de comunidade. Então, a comunidade, ela tem um diferencial comportamental de forçar você a avançar, que independe do conhecimento. Então, isso para mim foi muito importante. Inclusive, na época, né, tava eu e Drica ali, e eu falando, amiga, a gente precisa estar lá porque o pessoal vai forçar a gente sempre a tá indo mais pra frente. Progresso, né? Sensação de progresso. Mesmo que você tenha barreiras, como no nosso caso, a gente ainda estava na residente, tinha a questão do tempo, vamos dizer assim, talvez até o potencial, diferente do cara que acabou de formar e talvez tenha mais tempo e consiga fazer os ciclos mais rápido, às vezes em 3 meses o cara faz um ciclo que a gente fez mais lento, mas o ambiente, ele empurra isso, né? Sim. Então... Legal. Não, é legal, porque a gente sempre fala, né, que a gente quer ter a base teórica e tá lá gravada, a gente quer ter um ambiente. Sim. E a gente quer ter o 1 a 1, que é o direcionamento, né? Sim. Que eu acho que esses 3 itens, eles, pra quem quiser se mexer e crescer, porque a gente também não consegue fazer por ninguém, eles são suficientes pra pessoa conseguir avançar, né? E agora acho que a gente pode falar um pouquinho mais também dessa nova fase do MCP, né? Com os mentores. Isso é uma... Eu ia perguntar um negócio, mas eu vou deixar por último essa pergunta aqui. Essa pergunta aqui vai
Só Beleza. pro Caio ficar curioso. Já botou um gatilho aí, Já de retenção, né? 5 coisas, a última é inesperada. O cara, ele ia acabar, ele já tava desligando o podcast, falando, eita, agora eu vou ter que esperar essa última aí. Não, É igual, quem é aquele cara da televisão, da Rede TV? Para. o João Kleber. Depois do comerciais agora. Cara, não, eu fico muito feliz por ver essa evolução. Acho que você evoluiu muito, não só por conta do MCP, mas por conta de você se mexer e procurar respirar áreas que proporcionassem crescimento para você. Não só com a gente, mas em todos os âmbitos que você passou, desde a época que você estava na faculdade de medicina. Imagina, minha preocupação na faculdade de medicina a última coisa era pensar em consultório particular. Era curar minha ressaca ali. Mas a diferença, o cara fez bola. O cara fez bacharel em teologia, pô. Não, bem cara, é diferenciado. Bom, é diferenciado. Não dá pra competir. Eu tenho uma camisa muito parecida com a que talvez o Caio usaria, mas não. Mas a ideia é, pessoal, essa ideia dos mentores que a gente tá trazendo aqui pra vocês, que vai se aplicar principalmente a gente tem 2 programas hoje, o MCP Mentoria e o MCP Start. Vai se aplicar principalmente pro MCP Mentoria, e em menor grau pro MCP Starter também, que vocês vão ter alguns pontos de contato, mas em menor grau. Sim. Porque evidentemente alguns pontos de contato mais próximos ali. E no começo é o que o cara precisa mais, né? É o que dá pra ele arrumar a casa. Exato. Senão ele subaproveita também a mentoria. Exatamente. A mentoria tem que ter algo andando. Um dos motivos da gente ter criado o MCP Starter foi esse. A gente começou pela mentoria, né, vamos dizer, e aí a gente viu que tinha muita gente que às vezes tava dando um passo muito grande, assim. Então, às vezes, ter um passo intermediário é legal, né? Pra até chegar lá. Mas a questão a gente está hoje desenvolvendo uma inteligência de consultório muito baseado em premissas do empreendedorismo e muito baseado na nossa própria experiência, nos nossos próprios consultórios, eu e o Vitor, e nos consultórios que a gente está desenvolvendo junto com os alunos, que é muito legal, muito rica, e a gente enxerga como praticamente pioneira no Brasil, né? Eu não sei se alguém faz exatamente o que a gente faz, porque tem muitas pessoas que se propõem a ensinar sobre consultório particular, mas se propõem a replicar o modelo que eu fiz que deu certo pra mim, que vai dar certo pra você e que tudo bem também. Eu acho que isso não é errado, mas isso tem um efeito mais limitado. Tem um limite. Tem que querer ser você. Exatamente. Exato. Exatamente. E a ideia é a gente trazer pessoas que passaram por esse processo de estar dentro da mentoria, que é o caso do Caio, né, que tá aqui com a gente, que é uma pessoa brilhante, e conseguir captar um pouco do negócio em si, do business, da estruturação dos pilares do consultório e adicionar uma cerejinha aí que é uma profundidade um pouquinho maior sobre temas relacionados à especialidade, sobre alguns tabus. Então a gente discutiu muito hoje sobre alguns tabus da medicina de família. Então como que a gente pode endereçar melhor a comunicação para o aluno que está chegando para a gente, independente da especialidade, e trazer para ele alguns insights sobre a prática da especialidade dele. E aí a gente entendeu que o caminho é justamente aproximar pessoas que podem ser que tenham sido formados no MCP ou não, mas que tenham uma vivência legal de consultório particular e que entendam o desafio de se estruturar dentro daquela especialidade, daquele subnicho específico. E é isso que o Caio vai fazer... fazer parte agora desse movimento com a gente. Pô, a gente tá muito feliz. Eu queria publicamente te agradecer a confiança, aqui. Pô, isso aí. A gente só esperou você terminar a residência. A gente falou isso umas 4 vezes. Exato. E o Caião? Cara, deixa eu terminar a residência primeiro, porque, pô, espera, também não, né? Calma. Não consegui não, você vai A gente já tinha pensado nisso várias vezes. E no final das contas, pra gente conseguir trazer, já fazendo esse gap com a religião, continuar pregando a palavra do meu consultório particular. Esse menino tá sem limites, viu, gente? A gente precisa de mais pessoas, e pessoas boas. E, cara, no final das contas, é tudo sobre pessoas, né? O MCP é sobre pessoas. Então, quanto mais gente que pense como a gente, que tenha os mesmos valores, que esteja um fit cultural, pô, muito melhor pra gente, muito melhor pros médicos do Brasil, muito melhor pros pacientes, no final das contas. Então, esse é o nosso grande motivo de existir. E aí, só, Rubão, complementando o que você falou, pro pessoal que tá em casa, só pra eles terem uma noção do que é esse movimento de trazer mentores, né, pro MCP. Que, cara, eu tenho minha experiência, o Rubão tem a dele, mas eu tenho minha experiência em Minas, ele tem a dele aqui em São Paulo, ambos da medicina esportiva. Mas quando eu começo a trazer, aqui, ó, pediatra, médico de família, cardio, cirurgião subespecialidade, cabeça de pescoço, uro, GO, oftalmo, psiquiatra, ortop,
e outra medicina do esporte, dermato e outros que estão para entrar, quando eu começo e não só dentro daqui de São Paulo, mas espalhados pelo Brasil, eu começo a trazer um conhecimento para esse ambiente que se torna muito rico. Então, um aluno antes chegava para mim e falava assim, Vitor, eu sou médico de família, e tudo bem, eu tinha algumas semelhanças com a medicina de família, mas a partir desse momento que esse aluno pode acessar um mentor que é da medicina de família, ou seja, é um semelhante ali em formação, e que provavelmente vai ter caminhos semelhantes também depois, e poder falar, cara, eu quero falar com o Caio, ou um cardio, eu quero falar com o Silvio, enfim, ou alguém, um psiquiatra, eu quero falar com o Léo, a gente consegue entregar mais. E assim como você desenhou esse plano de cuidado dos seus pacientes, esse passo que a gente está dando dos mentores do MCP também é um plano de cuidado com os nossos alunos. Porque a gente se viu limitado em algumas respostas, porque é muito amplo, é muito grande esse conhecimento, e seria muita arrogância nossa falar que é só você que a gente detém todo esse conhecimento, né? Que detemos. Nem falar eu conheço, eu consigo imaginar o conhecimento. Que detemos o conhecimento. Acho que é bom, a gente vai trazer um fono também. O fono, exato. Mas você sabia que... especialidades. Eu sou também travado também. Não, isso aqui é muito treino. Eu sou travado não. Isso é um detalhe meu, que pouco a gente sabe. Toda vez que eu tô falando, eu tô pensando no como eu estou falando. Porque se eu não pensar, eu destrava, eu vou... Aí, ó. Eu começo a travar, e não sai a palavra, e eu engulo a palavra. Então, sempre eu tô aqui pensando como é que eu estou conversando para que as palavras saiam da melhor forma possível. Isso é um treino. Tem que ver meu pai conversando nervoso, bicho. Ô, Mirandão? Ninguém entende nada. Mas é bom. Então, assim, a gente desenhou esse plano para que os alunos tenham mais possibilidades aqui dentro, que não fiquem limitados por nós. Entendeu? A gente quer criar esse ambiente cada vez maior. A gente tem um sonho grande de ter, no mínimo, um de cada especialidade aqui dentro. Isso é um plano, igual você comentou do seu plano, em 1 ano e meio tá assim, mas daqui 2 anos e meio ele vai estar mais expandido ainda. No MCP também a gente quer expandir isso, eu tenho certeza que os mentores chegando... E pra você que é residente, médico especialista, tá querendo realmente beber um pouco dessa fonte aí do MCP e tá interessado, link na bio ali do nosso Instagram, tá? E a gente vai deixar o link também aqui do... Sempre tá embaixo dos podcasts. Do baixo do podcast da descrição, tanto do Spotify como do YouTube também. Ou fala direto com o Caio. Ou pode falar comigo também. A gente já boa, mas qual que era a pergunta que você ia fazer pro Caio? Pra gente caminhar finalmente pra gente amarrar as pontas aqui dessa baita tocação de ficha aqui. Cara, queria saber uma coisa que a gente não conversou ainda aqui sobre isso, mas onde que entra Deus nessa história de consultório particular, de pacientes? Que eu acho que é uma coisa que é importante. Cada vez mais eu vejo que isso é importante na minha vida, na vida do Vitor, na vida de todo mundo, assim. Massa. Pô, pergunta boa demais, daria pra... Começou próximo. Fala, pessoal, seja muito bem-vindos a mais um Toca Ficha Podcast. Meu nome é Vitor Miranda. Vou tentar dividir a pergunta em algumas camadas, tentando ser sintético. Antes de chegar em Deus, né, enquanto pessoa, talvez, mas pensando na teologia, né, na formação em teologia, pra mim foi um recurso, assim, que eu não sei como é que teria sido a formação se eu não tivesse fazendo a formação paralela, né? Porque eu fazia medicina de manhã e de tarde, saía da faculdade e ia pra outra formação à noite. Por mais que teve o peso, enfim, das aulas, do estudo e tudo, mas a teologia, ela é muito ampla também, né? Então a gente estuda filosofia, sociologia, a gente pega todas essas matérias. E como eu tenho um interesse muito grande nessas outras áreas, pra mim era, vamos dizer assim, era um recurso de saúde mental, literalmente. Então, assim, a medicina, em vários momentos, foi muito tedioso, aquela coisa assim, tem que fazer isso porque tem que passar e tal. Parasitologia. Exatamente. Então, sei lá, a teologia, por mais pesada, ela foi fundamental, assim, pra mim, nesse sentido. No início, eu não tinha muita clareza de como é que essas duas coisas iam se conectar. Tem mais ou menos, tem um pouquinho menos de 2 anos, elas começaram a se conectar dentro da prática de saúde quando eu comecei a fazer pesquisa de religiosidade e espiritualidade na área de saúde, né? Então, enfim, participei de um processo seletivo, ia ter um pouquinho antes da pandemia, o maior centro de pesquisa nessa área lá em Duck, e eles têm um processo que era um pós-doc, e eles condensaram isso em um workshop de 1 semana, assim, intensivão, e eles têm bolsas para países em desenvolvimento. Aí eu participei desse processo seletivo, fui selecionado na época, mas aí veio a pandemia e cancelaram. Em Durham? É. Eu fiz um estágio lá, na Duke.
Olha só. E aí eles têm o maior centro de pesquisa lá com... Nossa. Eu fiz no Outpatient, né? Que é o ambulatório de pós-alto deles. E não sei se você chegou a pegar isso, mas parece que eles têm um eixo que toda a faculdade perpassa um pouco, eles têm possibilidade de contato com essa área de espiritualidade e saúde. Legal. Mas enfim. Campus lá, bonito pra caramba o campus. Eu acabei perdendo essa oportunidade, mas vai em um outro momento. Mas, enfim, aí as coisas começaram a se conectar em termos mais práticos, então fiz algumas pesquisas, algumas publicações, por exemplo, de alguns casos de intervenção de religiosidade / espiritualidade na insônia, então é um tópico que eu tenho bastante interesse. Lá na MEV Brasil, eu sou responsável também por essa área. Mas a gente tá falando mais de conteúdo, né? Quando a gente vai falar em relação à importância de Deus, consultório particular e tudo, cara, eu acho, como é que eu vejo no sentido mais amplo, assim, todos nós temos uma visão de mundo, nós temos uma forma de enxergar a vida, nós temos um óculos, né? A gente chama isso de cosmovisão na filosofia, que molda a maneira com que a gente vê as coisas e com que a gente valoriza. Então, por exemplo, quando a gente tá fazendo uma mentoria com uma pessoa, tem um cara ali que o foco dele é só expansão financeira. Tem outro cara que fala, cara, eu já ganho bem, eu quero ter mais qualidade de vida porque eu priorizo passar mais tempo com a minha família, eu priorizo, enfim, outros fatores da vida. E aqui eu não vou nem entrar em julgamento do que é melhor, do que é pior, mas o ponto é que quando, enfim, uma pessoa que tem uma crença pessoal na existência de Deus, e no meu caso aqui, né, dentro do cristianismo e uma série de valores que envolvem isso molda a forma com que você vai tomar decisões na sua vida. Então, por exemplo, eu casei no início do internato. Talvez seja uma decisão que para muitos, mas isso vai ter um custo e tal, mas para mim era um fator muito importante, porque independente de que o contexto não fosse perfeito, porque eu também não acredito muito que existe essa coisa de momento perfeito. Tô esperando até hoje chegar esse momento aí. Depois ter filho também no início da residência. E por que essas decisões? Porque são decisões que estão alinhadas com os valores e, na minha perspectiva, todos esses valores, em última análise, eles refletem aquilo do que Deus é, né? Enquanto pessoa característica. Então, eu acho que, enfim, teria uma resposta muito mais densa e profunda em relação nesse sentido, mas eu acho que o ponto principal é esse. Se você só acredita em Deus, no sentido assim, sei lá, existe uma força maior e tal, você pode ter essa crença, mas isso não influencia as suas decisões, a sua vida, a maneira com que você se relaciona com as pessoas. Você pode ter uma religião, mas talvez isso não seja tão relevante para um impacto, para guiar seus passos, né? No meu caso, isso está completamente presente em todas as decisões. A gente decidiu vir para Uberlândia com minha família, isso tudo tem um custo emocional, social, e isso foi porque a gente entende que Deus está direcionando a gente nessa direção, a nossa família, a gente toma essa decisão em conjunto direcionado para isso. Então, permeia tudo, de alguma forma. É legal você falar isso também, porque em tudo que é decisão que a gente vai tomar aqui, tanto no área da medicina, como no MCP, ou na minha vida pessoal, cara, eu tenho sempre essa troca de ideia com Deus antes para entender se aquele movimento é um movimento onde eu acredito que é o melhor para satisfazer egos, status e talvez o financeiro, ou se isso me ajuda de alguma forma a cumprir o que eu acho que é o meu papel aqui na Terra, como ser humano médico, empresário, empreendedor, mas se também isso vai me ajudar a cumprir meu papel como marido, daqui a pouco pai, filho, entendeu? Eu sempre tento encaixar essas coisas e eu acho que ficou mais leve para mim quando eu comecei a olhar pela vertente de que existe algo maior e eu sou apenas um instrumento aqui para que as coisas aconteçam e eu vou ter aquele impacto naquele setor e, cara, se eu conseguir ter um impacto bom nesse setor, eu já consigo cumprir muito bem a missão. Não preciso querer fazer algo muito extraordinário, muito maior e agradando a tudo e todos. Aí eu posso fazer o meu ali na minha missão, entendendo que esse é o meu caminho, são minhas decisões, são minhas escolhas, é minha vida. E cada um tem seus caminhos, decisões, eu não preciso julgar ou achar melhor ou pior. Basta eu fazer bem feita a minha de acordo com o espelho que ele me deu ali. Cara, posso só pegar uma palavra-chave que você falou, que eu acho que é muito interessante, assim, eu acabo vendo um reflexo disso de alguma forma no consultório. Você usa um termo, assim, mais leve. Socialmente hoje, a gente
tem uma descrença muito grande na tradição, de maneira geral, né? Uhum. Tudo aquilo que a gente recebe das gerações anteriores. E aí tem vários autores que trabalham com isso, né? Que nós somos uma geração sem fundamentos, sem uma base ali. Uhum. E aí quando isso acontece socialmente, a gente tem uma pressão muito maior para você definir quem é Vitor. Sim. Então, quando quem é Vitor não passa a ser mais definido pela comunidade que ele está inserido, por outros elementos sociais que vão moldando a sua identidade, e agora é tipo assim, Vitor, você tem que se provar. Você tem, vamos dizer assim, um peso social da produtividade que assim, ou você se prova nisso ou você não é ninguém. Se você não for um médico muito bem sucedido, você não é ninguém. Exatamente, o bem-sucedido, né, com todo um padrão, né? estereótipo social. E o que é que eu vejo? É que isso gera muito sofrimento nas pessoas. Porque a gente não consegue suprir essas expectativas. Exato. Entendeu? Até Então, porque elas são infinitas, né? Você sempre pode ser maior. e o ponto é, quando talvez a sua identidade, ela não perpassa por isso, mas ela perpassa, no caso aqui, né, do exemplo que a gente está dando, por exemplo, a partir de uma perspectiva em quem você é perante Deus, Uhum. o peso deixa de... Não é sobre você. O peso não é da sua performance. Uhum. Por mais que a gente queira expandir, construir, fazer a diferença, mas não é um peso para provar a sua identidade. Não. Sim. Exato. Então, por mais que a jornada externamente seja a mesma, a maneira como ela é vivenciada é completamente diferente. Sabe uma das coisas que eu mais ganhei quando me voltei mais pra essa visão divina, assim? Que as pessoas às vezes acham que é o contrário, é a autoestima. Sim. A minha autoestima, ela se desenvolveu muito quando a minha espiritualidade se desenvolveu também, porque eu passei a ter a real convicção de quem eu sou, das limitações que eu tenho e dos potenciais que eu tenho e de quem eu não sou. Uhum. Porque quando eu tenho essa certeza, você pode pôr o dedo na minha cara e falar, você é isso, isso, isso. Eu falo assim, não. E não vou me encolher por isso. E quando precisarem de mim em certos ambientes, eu tenho plena convicção de quem eu sou e do que eu faço, eu me levanto e consigo resolver isso com a força que muita gente não vai ter. Porque a força não vem de você, né? Exato. Vamos dizer assim. Exatamente esse é o ponto. Mas o que eu quis pontuar é que às vezes a gente fala, pô, o cara se torna religioso, ele se submete a umas regras aí que disseram que são certas, ele tem que se anular em muitos pontos, dizer não pra muita coisa, e automaticamente uma pessoa que se anula e diz não pra muita coisa, ela tem menor autoestima. Sim. Que é, na minha visão, o contrário, né? Um comentário breve sobre isso. A gente teve uma mudança muito radical na compreensão de liberdade. Uhum. E isso não é só do cristianismo. Se você for ler Aristóteles, os antigos, a visão de liberdade liberdade é quando você consegue se tornar quem você é potencialmente. Então, você é uma pessoa em potencial e liberdade é você se tornar isso. Fora, hoje, liberdade é você poder escolher o que você quer. E isso era a definição que os gregos tinham de... libertinário. E de escravidão. Porque ele fala, se você só segue os seus desejos, você é escravo dos seus desejos. Então, a gente teve uma mudança completa de paradigma. E a questão e aí, assim... É isso que diferencia a gente dos animais, por exemplo, né? E isso tem no texto bíblico, mas em outras tradições, né? Que vai colocar assim, os olhos humanos não se cansam de olhar. E o olhar era um símbolo de desejo, né? A gente olha e deseja algo. Então, assim, não tem teto. Você tá construindo um consultório, vai ter sempre mais. E se a visão, né, do que é uma boa vida, do que é uma vida que vale a pena, vai ser sempre alcançar aquele próximo passo, isso é um jogo infinito no sentido de insatisfação. Sim. E não do tipo assim, pô, eu posso estar em contentamento com aquilo que eu tenho, mas também continuar construindo e buscando desenvolver e buscando avançar no próximo passo. Se tiver alinhado com o seu propósito, eu acho que tá tudo bem, né? Se você... Sim. Beleza, eu tô impactando tantas vidas com o MCP, impactando tantas vidas no meu consultório lá no Olimpo. E aí, em algum momento, eu tenho a oportunidade de impactar mais vidas e tanto de funcionários, né? Que eu acho que é legal. Como é que a gente muda, começa aí, né? Vender pra dentro, quanto de outras pessoas que estão ali. E eu acho que muito do que a gente fala de cultura vem da espiritualidade, cara. Independente da religião, né? Exato. São coisas bem diferentes, né? São coisas diferentes. Espiritual e ser religioso. Tem cara que é religioso que às vezes não é espiritualizado. Sim. Então eu procuro hoje, apesar de não estar seguindo nenhuma religião, não estar na igreja, ser uma pessoa espiritualizada no sentido de sentir, de
não tomar só decisão 100% racional, de tentar me conectar com as pessoas, com o ambiente externo, valorizar bastante a família. São, querendo ou não, premissas que fazem parte dos elementos da cultura de praticamente todas as religiões, né? Principalmente as ocidentais. Então, quando a gente deixa isso transparecer em termos de valores, em termos de crenças, em termos de hábitos angulares que você determina dentro do espaço que você está construindo, que você se chama de empresa, né? Sim. Então você fala, pô, isso aqui eu valorizo, isso aqui eu não valorizo. Isso tem muito a ver Sim. com o lado espiritual das coisas, de como que você leva a vida e de quais são os valores que você negocia ou não. Então eu acho que esse é o grande gap que existe, né? Ou a grande conexão que existe entre espiritualidade e consultório particular. Ô, Caião, o Rubão tá definindo o que é seguir o evangelho, só não sabe explicar direito ainda, só não sabe dar o nome, né? Você vai chegar lá, cara. Mas acho que eu acho que é legal essa discussão, porque é uma coisa que a gente tem que ser mais falada, assim, eu acho que tem que ser mais conversado. E no final das contas, é fantástico que a gente a única espécie, talvez, no universo, a gente não sabe ainda isso, né? Que tem essa capacidade de síntese, de analisar os nossos próprios pensamentos, de analisar as nossas motivações e tomar decisão baseada nisso. Isso que é vamos dizer, o sinônimo de liberdade. Você poder escolher ou não fazer uma certa coisa. E não o contrário, né? E cada vez mais a gente fica absorto no trabalho, nas vontades, no entretenimento. Nada contra o entretenimento, acho que é super legal. Uhum. Mas a gente fica absorto nessas coisas, a gente não para pra pensar, não analisa, e às vezes o cara tá vivendo igual o zumbi ali. Independente da condição social dele. Pode ser isso, pode ser o cara mais pobre, que tá ali assistindo Netflix o dia inteiro e não dá atenção pra família dele. Pode ser o cara mais rico, que tá lá, tipo, tradando ações e ganhando 50 milhões por dia, entendeu? Então acho que esse ponto aí é uma coisa que a gente tem que retomar, né? Essa questão. E esse assunto não tá desencaixado nem um pouco, João, porque a ideia do MCP e do Toca Ficha é ajudar o médico especialista a se desenvolver na carreira para que ele consiga aproveitar melhor tudo que ele plantou nos últimos anos como pessoa. Sim. E no fundo, cara, a gente sabe, velho, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, não tem status, não tem título, não tem RQE, não tem quem você parece ser pros outros, tem quem você é. E quem tem essa paz de deitar e dormir tranquilo com o trabalho que tá fazendo, com a vida que tá levando, com as decisões que tomou, é um baita de um privilegiado. Independente de como isso apareça pra fora. E claro, tem fase na vida que a gente não tá com esse privilégio todo, tem muita dúvida, muito erro, todo mundo passa por isso. Mas acho que todo mundo tem que caminhar pra ter esse tipo de liberdade e de paz, né? Que é até a plena convicção de si mesmo, tá conectado a algo maior, se sentindo útil à sociedade e crescendo e podendo agregar cada vez mais aí ao ambiente. Cara, isso daria um episódio novo aí do Toca Ficha. Eu acho que vale a pena, né? Trazer esses assuntos assim. Pessoal aí quem quiser mais assuntos assim, você acha que é legal a gente trazer, comenta aqui no YouTube ou manda um inbox pra gente, fala com o Caião lá. Eu acho que vai ser super legal. Caião, deixa seus contatos pessoal aí, quem quiser te conhecer melhor, mandar um salve lá no Instagram. No Instagram é DR Caio Marcos, né? Eu acho que esse é o principal, né? E tem um da escola da gente, que é MEV Brasil. É boa. Que a gente forma lá médicos profissionais de saúde em medicina do estilo de vida, né? Então, dá aquela estrutura ali. Inclusive, teve Caramba, quem foi que falou, cara, eu vinha e peguei a estrutura ali, vamos dizer assim, da parte de business, né? Como o MCP, e agora eu quero melhorar meu produto. E aí o cara veio pra MEV, porque se você não entrega resultado também, né? Você pode ter a melhor estrutura que o produto também não vai conseguir fazer a roda girar. Então são esses dois aí. Sim, tem fit aí. Sem dúvida. Maravilha, pessoal. Enfim, valeu, pessoal. E obrigado pelo convite. Ficha. Tamo junto, Caião. Compartilhem esse episódio com seus amigos, colegas, familiares. Deixem o like aí no Insta, se inscrevam no nosso canal. E eu tô naquela campanha, eu vou até olhar aqui ao vivo, quantas estrelinhas a gente tem no nosso podcast no Spotify. A gente tinha 151 no episódio passado. E hoje estamos com 155. Obrigado aos 4 aí que deixaram a avaliação. Rumo aos 200. Conto com vocês e até o próximo Toca Ficha. Valeu. Bora lá. Valeu. Falou.